Olá, boa noite a todos. Eu pensei bastante em vir aqui falar sobre. Eu tô até na minha cozinha para dizer que eu estou em casa. Tô zero maquiagem, zero produção, né? A gente tem um grupo da escola onde todos os dias as mães, os pais têm postado, né, as crianças doentes, né? Específico da classe do meu filho do 5º ano, mas provavelmente são várias, inúmeras, e ficam se perguntando o que tá acontecendo, porque das crianças tá assim. Eu quero aqui dar talvez um alerta aos pais também, falar um pouco de mim, que é importante, e talvez ajudar aí, ou abrir pelo menos um caminho para que vocês possam ter um pouquinho, às vezes, de compreensão. Já peço também que todos tirem as armas. Talvez eu vou estar falando para pais que são médicos, que são especialistas, que são estudiosos, professores e tal, né? Que não é sobre religião também, mas é falando sobre ciências e também um pouquinho de experiência comigo, né? Sobre o que eu aprendi sobre. Só para traduzir rapidinho, né? Para primeiro dizer quem eu sou. Eu sempre trabalhei, né? Fui autônoma em agosto de 2020. Eu tive, assim, eu sempre gostei muito tempo, mas esse desperto sempre fui cristã, na verdade. Cresci cristã, igreja e tudo, né? Bonitinho, crendo em Deus, sendo cristã durante 10 anos e tal. Só que muitas coisas eu tinha questões dentro de mim sobre Deus, né? Sobre pai, sobre tudo. Depois eu fui entender por quê. Para resumir um pouquinho, desde agosto de 2020, né? Eu fui fazer um curso de inteligência emocional, porque eu queria entender as questões que eu tinha, né? Após o falecimento da minha mãe, despertou isso muito mais em mim, porque aí eu precisei fazer terapia. Eu precisei mesmo. Há muito eu já sentia que eu precisava, que eu queria, mas aquela coisa de a gente ficar protelando e não fiz. Então eu fiz um curso de inteligência emocional com Paulo Vieira, né, que chama o método CIS, curso de inteligência emocional. Depois eu fui estudar para terapias holísticas, que é o reiki, né, a aplicação do reiki, as energias com as mãos e tal. E depois me interessei muito, gostei muito e fui para a área da psicanálise, linguagem do corpo pela psicanálise, né? Cristina Cari, muitos outros abrangentes, a lei da atração, a lei do pensamento, a Bíblia, Jesus, sempre, né? É o que eu falo para as pessoas. A gente ouve muito falar da Bíblia, mas a gente não estuda e não sabe nada. Eu sei que muitos estudam, são muito estudiosos, leem, mas a grande maioria não. Então a gente tem aquela coisa assim, né, da religiosidade. Eu falo porque eu fui essa pessoa. Então, bem, resumindo aí por isso, né, eu tô aqui como também uma mãe, uma pessoa que está estudando aí faz 3 anos. Isso também é um despertar, né? De cada um, é o tempo de cada um, eu respeito isso. Mas o que eu vim aqui colocar aqui hoje para nós, pais, todos os pais? O que eu aprendi quando eu fiz o método CIS? Eu aprendi que tudo que eu vivia na minha vida adulta, jovem, adolescente, era reflexo de tudo que eu vi na minha infância. Tudo, em relações, trabalho, tudo. Então, quer dizer, eu fui criada com pais separados, né? Fui criada com pais separados, num lar, assim, sem estrutura, né? Eu não tô aqui me vitimizando porque eu não sou vítima, né? Hoje eu sou uma adulta, eu entendi isso, eu sou uma adulta, mas a gente sabe que nós temos uma criança interna. Então eu cresci num lar, né? Desestruturado, meu pai precisava trabalhar, né? Para dar o alimento para nós. A minha mãe, ela não pôde cuidar da gente, então a gente teve aí essa ausência, né? Esse elo quebrado aí, né? De paternidade que fala, né? De maternidade. E eu não entendia isso, né? Como criança a gente não entendia isso. Como criança a gente quer o amor do pai e da mãe, que é o reconhecimento do nosso pai e da mãe. Isso, eu cresci, tive muitas questões, família e tal, e eu não vou entrar em detalhes, porque para mim, graças a Deus, eles estão todos resolvidos. O que eu vim aqui também colocar para vocês, pais e mães, que nós, crianças, somos como esponjas, e nós somos câmeras com perninhas.
E nós somos como esponjas a ponto de absorver as emoções dos nossos pais. Então, do zero, isso é comprovado neurocientificamente, cientificamente, é comprovado pela psicanálise, estudiosos, cientistas. Aí nós temos grandes, Lair Ribeiro, grandes psicanalistas, e eles falam, né, estudos comprovados, ciência comprovada, que a criança do zero, desde a concepção, do 0 aos 7 anos e meio, ela absorve tudo da mãe, tudo que é da mãe, tudo que é característica da mãe. Se a mãe está sofrendo, se a mãe está passando por alguma angústia, alguma coisa, um sofrimento, essa criança vai pegar. É como se essa criança, eu sei, é difícil até de entender, mas é como que se essa criança se sacrificasse pelos pais. Então ela absorve aquilo, ela absorve. Então, às vezes, uma criança, quando tem, né, muitos problemas nessa idade, que a gente vê lá de saúde, o meu mesmo ficava muito nessa faixa etária. Depois, quando eu fui descobrir, eu falei, meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu teria evitado muita coisa. Então, ele vivia na Unimed, vivia no pronto atendimento, vivia doentinho. E aí eu percebia mesmo que era aqueles períodos. Depois, quando eu caí, né, me veio um download, né, que fala, não é mais ficha, eu percebia mesmo que foi bem nessa época que foi mais, né, mais desafiador da minha vida. E depois eu fui entendendo, fui conversando com ele, fui entendendo isso. Então, para concluir, isso é cientificamente comprovado. Do zero, desde a concepção, aos 7 anos e meio, a criança, ela absorve tudo que é da mamãe. Tudo que a mamãe sente, as emoções da mamãe, essa criança que absorve. Do 7,5, que é a faixa etária que eles vão entrar aí, né, na escola, aprendizado, do 7,5 aos 14 é do pai, né, que vem a autoridade do pai, a liderança, a autoridade, o pai, o menino, né, a menina vai se tornando mocinha, adolescente, o menino vai se tornando também, né, tem os hormônios, tem a puberdade, tem aí a questão dele tá se tornando um mocinho, um menino, aí vamos dizer, né, que a gente fala depois dos 12 anos, né, já entende mais. Não, eles entendem desde quando estão na concepção. Se eles foram amados, se eles foram quistos, se o pai e a mãe quis esse bebê, essa criança, essa mãe quis, o que essa mãe passou, o que essa mãe sentiu nessa gestação. Então, eu vou até lá no meu fogão que eu deixei minha comida lá. O que essa mãe sentiu, o que essa criança sentiu na gestação, o que essa criança ouvia do pai, da mãe na gravidez, nessa gestação. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas bebê nem sabe, nem sente. Gente, eles sabem, eles sentem, né? Hoje mesmo, a gente até já ouviu falar sobre essa questão de... Eu tô quebrando o tabu aqui, tá, gente? Para ajudar meus pais. Ouviu sobre a questão de chá revelação, né? E aí, porque essa criança também sente. Às vezes a primeira rejeição que essa criança tá tendo é no chá revelação dela. Porque às vezes no íntimo a mãe sonha... E eu falo por mim, eu sempre quis ter um menino. Então no íntimo às vezes a mãe fala, eu sempre quis ter um menino. Ou o pai, uma menina, ou vice-versa. E essa criança, ela vem a nascer o sexo oposto de um ou do outro casal. E essa criança, ela sofre a sua primeira rejeição. Ela sente a sua primeira rejeição dentro do ventre. É forte isso, gente. Ela sente a sua primeira rejeição dentro do ventre. Mas como assim, Elaine? Meu filho é amado, meu bebê, meu sonho esperado. Ele é. A gente sabe. Nós, como pai, a gente sabe que nós amamos o filho, que nós queremos o melhor pelos filhos. Só que é comprovado, né? O bebê, ele não vai ter consciência depois de ter um aninho, depois de... Não. Tanto que a gente vê hoje em dia muitos vídeos até, né, no TikTok, mostrando crianças, bebês pequenos, tendo várias reações, como se fosse um adulto reagindo, às vezes a uma rejeição, ou não, né, a gente vê e a gente acha bonitinho, dá risada, a gente acha engraçadinho, e não é.
Tem um vídeo mesmo que o menino, ele entra na frente da irmãzinha para proteger ela, né, da mãe, que vai, ou, aleatoriamente, não sei se vai dar um tapinha, alguma coisa, e ele entra na frente. A gente olha e fala, ai, que lindo, que cavaleiro, mas não é. Sabe o que essa criança aprendeu? Ela aprendeu que o mundo é perigoso, ela aprendeu que ela não tem proteção nem dentro da casa dela, ela aprendeu que ela se tornou um adulto e que ela vai crescendo, como se diz, num papel que não é dela. Não era pra ela estar protegendo a irmãzinha, era pra ela estar brincando com a irmãzinha. Não era pra ele entrar na frente da mãe ou quem for, que não sei no vídeo, que fosse até uma brincadeira, não era pra ele estar lá protegendo a irmã. Quem protege nossos filhos somos nós, os pais. E é lindo mesmo de ver, é bonitinho, a gente se compadece, até chora, se emociona dele querer proteger a irmãzinha, mas ele cresce entendendo que aquele é o papel dele, que ele tem que proteger. E quem vai proteger ele? Sendo que ele que é uma criança, ele que tem que ser protegido, né? E vários outros vídeos que a gente vê quando fazem a comparação do irmão da irmã desde pequenininho. Às vezes hoje eu vi um mesmo que a irmãzinha começou a andar e o irmãozinho não, e aí ele começou a chorar, né? E aí o pai, lógico, o pai não quer fazer isso, a mãe. Mas aí o pai virou e falou assim, ai, tá com ciúmes, tá com ciúmes. Não, gente, ele não tá com ciúmes. É que ele também quer... ele quer também aquele aplauso, aquela atenção, ele quer também conseguir andar igual a irmãzinha, e tá tudo bem, mas para você ver que a criança ela já sente emoção desde bebê, ela já sente emoção desde da concepção, quando você faz tratamentos, terapeutas, regressão, tudo novo que tem no mercado, a primeira coisa que eles puxam é lá da infância. Como foi seus pais, como foi sua infância, qual filho você era. Se você é o filho mais velho, você tem já muita responsabilidade desde criança, porque você é o mais velho, aí você não pode errar. Ah, se você é o do meio, né, o do meio é aquele que é meio inerte, tipo, né, tem que fazer tudo certinho, né, também, porque, é o do meio, tem o irmão mais velho, que é o responsável, então eu também, né, eu não posso ficar atrás, e aí vem o caçula, é o caçula, e aí é comprovado isso, e aí vem o caçula, que às vezes é meio, né, agitadinho, que a gente fala, mas a gente fala, ai não, tadinho, é o caçulinha, né, o que eu não fiz para os mais velhos, vamos fazer para ele agora, e aí ele, né, não tem aqueles tão limite, ou talvez porque realmente a gente sabe que nós temos que trabalhar, que nós temos que... Elaine, eu trabalho fora, eu trabalho o dia todo, se eu não trabalhar, meu filho não come. Eu sei, muitas mães vão ouvir isso aqui e falar, Elaine, mas eu chego morta, cansada, trabalho 2 empregos, sozinha, meu filho... Eu sei, gente, eu sei porque eu sou mãe. O que eu quero aqui alertar é o quanto que a gente está olhando para essas crianças, o quanto que a gente está vendo as emoções dessas crianças, né? Essa semana houve o fato lá do menino, eu não vi a reportagem, eu não quis ver, não gosto de ver, até porque tem outras coisas por trás, e aqui eu não vou falar sobre espiritualidade, religião, nada, eu vou falar sobre pais e filhos, quebrando o tabu sobre. Então eu vou falar um pouco sobre nossos filhos. Né? Eu como mãe, quando eu fui aprendendo todas essas coisas, eu falei, meu Deus, né? Que coisa, se eu soubesse disso antes. Mas a gente aprende no tempo certo, tá tudo bem. Então, tá tudo bem o dia que você não tá bem, mas você chegar e falar pro seu filho. Não gritar com o seu filho. Eu tô colocando comida pro meu agora. Não gritar com o seu filho. Pais que chegam exaltados do trabalho, cansado. A gente sabe que vocês estão fazendo por amor. É só isso que vocês sabem, o que vocês têm é que receberam e muitos não receberam nada. Eu poderia dizer assim, gente, mas eu também não recebi, porque muitas vezes eu ouço as pessoas falar assim, mas eu não tive amor do meu pai e da minha mãe. No meu tempo, eu sei, gente, mas nós não estamos mais no tempo dos nossos pais. Os nossos pais já fizeram o que eles podiam fazer. O que eles fizeram foi o que eles podiam fazer. Então, a gente agradece porque eles nos deram a vida, nos deram o alimento,
momento nos criaram, agora é a nossa vez. Nós não somos mais criança, né? Deixa eu por aqui. Nós somos adultos, nós não somos mais crianças. Então, nossos pais, primeiro, fizeram o que eles podiam. E agora, como nós, os pais, nós vamos fazer a nossa parte. Eu não posso pegar agora e falar assim, não, mas o meu pai não me deu atenção, ou eu não tive a minha mãe. Então, né, realmente, quando o bebê nasce, a criança nasce, ela não vem com manual. Ninguém vem dar o seu bebê na maternidade e fala assim, toma mãe, seu bebê, toma mãe, o manual dele. Ninguém vem dar, né? E é o que eu falo pro meu filho. Então, quando eu entendi isso, foi mágico para mim, porque eu fui até meu filho e falei para ele dos meus sentimentos, falei para ele das minhas dificuldades como mãe, dos meus desafios como mãe, e fui sincera e falei para ele, filho, a mãe não sabe ser mãe. A mãe tá aprendendo, então me ajuda, né? Me ajuda. Como que eu sei uma mãe melhor? E eu lembro que uma das coisas que eu perguntei para ele foi: o que a mãe faz que você fica triste, né? Porque a gente tem o livro também, as 5 linguagens de amor das crianças. E eu perguntei para ele: o que a mãe faz que deixa você triste? Sentei, conversei, falei pra ele o tanto que eu amava ele, tanto que ele era importante, tanto que ele era especial na minha vida. E aí eu perguntei, o que a mãe faz que você... Senta direitinho. Por que seu cabelo tá molhado? Eu tô aqui colocando comida pra ele. Tem que secar seu cabelo. Entendeu? E aí eu perguntei pra ele, como mãe e como ser humana. E eu me abaixei, né? E eu me abaixei diante dele. Agora vamos conversar direitinho. E eu abaixei diante dele, né? E humilde como mãe, abaixei assim, sentei e falei, filho, o que a mamãe faz que você fica triste? E aí ele falou, que você grita comigo e não espera. Então eu era essa mãe que gritava com ele e não esperava. E realmente, porque aí eu saía para trabalhar na correria e eu falava, vamos. E ele, espera ele. Não, eu não vou esperar nada. Eu era essa mãe, gente. Então por isso que eu tô falando isso. E depois daquilo foi um choque para mim. E eu falei, eu não quero que meu filho cresça tendo uma mãe que grita e não espera. E aquilo eu até me emociono porque eu abracei ele, pedi perdão. E falei, né, que eu nunca mais ia fazer isso. Mas eu, de vez em quando, às vezes eu faço. Né, até hoje, assim, depois de passar um tempo, às vezes, de vez em quando eu faço. Mas aí eu lembro, aí eu volto, sento e falo, filha, me perdoa, desculpa, né? Eu sou falha, eu erro, não é porque eu sou mãe, não é porque eu sou adulta, né? Porque às vezes a gente tem os desafios dos filhos. Não é porque eu sou mãe, não é porque eu sou adulta que eu tenho que tratar você desse jeito. Você é amado, você é filho, né? Falo pra ele do amor de Deus, do amor que eu tenho por ele, do amor que ele gerou em mim, né? Como mãe. E aí entrando nessa parte que eu falo, por que as crianças ficam doentes, Elaine? Porque elas absorvem de nós, os pais, as nossas emoções. Então, se eu não tô bem emocionalmente, se eu não tô bem com as minhas emoções, o meu filho vai sentir, o meu filho vai refletir. Se você, pai, é autoritário, chega em casa, às vezes você não abraça seu filho, você não beija seu filho, mãe, você não beija seu filho, né? Às vezes eu pego meu filho na escola, eu tô cansada às vezes, mas aí eu busco ele e eu falo pra ele, filho, quer tomar um sorvete? Isso aqui daquele sorvetinho. Às vezes ele fala não, mas às vezes ele fala sim, a gente vai. Aí a gente vem pra casa. É o tempo que eu tenho de qualidade com ele. Filho, eu vou te buscar lá na outra aula, é perto da praça. Você quer brincar na praça? Hoje a gente fez isso. Você quer brincar na praça? Pô, quero. E eu vou lá, fico um tempo com ele. Então, quer dizer, nunca ter tempo? Tem. Se a gente pôr isso como prioridade, tem. Não sabe, mas eu tô cansada, mas eu quero dormir. Mas a gente precisa ter tempo para os nossos filhos. A gente precisa ouvir nossos filhos. Quando eles chegam da escola, eu pergunto como foi seu dia.
como foi com a professora, como foi na sua alimentação. Eu converso antes de ir para a escola, eu converso depois que ele chegar. Eu falo, filho, quando a mamãe não está na escola, a professora é igual a mamãe. Mas nem por isso, ninguém tem direito de judiar de você, nem a mamãe, nem o papai, nem ninguém. Mas você precisa respeitar seu professor, precisa respeitar sua professora, precisa respeitar né, as pessoas que falam com você. Então, por favor, eu ensino, eu falo, ó, peço, professora, por favor, posso ir no banheiro? Ou, professora, obrigada, eu posso isso. Mas eu introduzo isso aqui. Eu não falo pro meu filho, vai lá, cata lá. Vai pegar isso, menina. Não. Eu falo, filho, você troca a água da cachorrinha, por favor? Filho, pega água pra mamãe, fazendo favor. Filho, você faz isso, por favor? Filho, por favor, obrigada. Porque, gente, eles são crianças. Então, como que eles vão aprender? Com exemplos. Como que a gente aprende? Com exemplos. O que Jesus veio nos dar? Exemplos, né? E a Bíblia fala muito sobre geração, pais e filhos, né? É que a gente precisa estudar, só que eu falei que eu não vou entrar nessa área. Então, eu vim aqui para falar para você que é pai, que é mãe, observar seus filhos, sim. Mas pai e mãe, observe vocês. Observe a conduta de vocês, observe o tempo que vocês têm de qualidade com esses filhos, observem desde a infância dessa criança, o quanto de tempo que elas ficam na televisão, o que elas estão assistindo, qual a idade que elas já estão com o celular na mão jogando, né? Tem estudos aí, N, comprovando, né, a questão da criança ir muito cedo para a tela, que não é legal, que não faz bem. Na nossa época, lembra, a gente brincava de estrelinha, brincava de pega-pega, e aí a gente fala assim, hoje não estão brincando ou estão no joguinho. Mas o meu filho, com 10 anos, ele ainda desenha. Ele ainda pinta, ele ainda brinca de Beyblade. Eu não tô falando que ele é melhor que filho de ninguém. Eu sei que muitos outros pais também são assim. Mas eu tô querendo dizer assim, que nós somos autoridade sim. E que nós temos que ver o melhor para os nossos filhos. Celular eu falo pra ele, ó, meia horinha. Computador eu falo pra ele meia horinha. No final de semana, talvez eu deixe um pouco mais. Ou quando não tenho o que fazer, eu deixo um pouco mais. Veio o amiguinho brincar, ó, vocês vão brincar. Vamos arrumar brincadeira. Não é joguinho. Quando vocês estão entre amigos, vocês vieram para brincar um com o outro. O joguinho, o computador, o videogame é quando você está sozinho. Porque aí você está sozinho, você precisa entreter tal coisa, você joga meia horinha. Mas quando seus amiguinhos vêm, vai jogar bola. Vai brincar de pega-pega, vai fazer algo, né, alguma coisa de menino, vai andar de bicicleta, vai correr na rua, vai jogar bola com um pai, um adulto lá olhando, supervisionando. Eu vejo, assim, que muitos pais estão lá no parque, levam suas crianças, mães, e às vezes é pouquinho, meia horinha que for, tá bom, né? No final de semana, depois do almoço, à tardezinha, vai lá, brinque com seu filho, abraça seu filho, beije todo dia. Eu falo que eu amo meu filho todo dia, isso é muito importante. Todo dia eu olho no olho, eu olho nos olhinhos dele e eu falo, eu te amo, você é o amor da minha vida, você é importante pra mim, você é especial pra mim. E quando eu não tô bem, eu falo pra ele, filho, hoje a mamãe não tá boa, me desculpa, tá? Uma vez deitar aqui um pouquinho. Gente, eles precisam entender que nós também não somos super-heróis, que nós somos pai e mãe, que nós fomos crianças e que hoje nós como adultos estamos, né, passando para eles o melhor que nós podemos. Eu sou a mãe que eu posso ser e a cada dia melhorando como mãe, né? E como ser humano, e evoluindo e assim por diante. E a gente precisa olhar primeiro para nós primeiro. Então eu falo assim, você pai, às vezes chega bravo em casa, às vezes a gente sabe, chega cansado e às vezes o filho vem, pai, pai, pai. E às vezes você dá aquela palavra dura porque o seu dia foi cheio, foi cansado, no seu patrão, sua coisa, e isso você trouxe pro seu filho. E aí ele vai crescer uma criança insegura, uma criança com medo, ou uma criança agressiva, né? Revoltada, agressiva, porque querendo ou não, goste você ou não do que eu vou falar, todos nós, quando adultos, ou nos tornamos jovens adultos, né, que nós vemos aí as pessoas falando,
é reflexo de pai e mãe, é reflexo da nossa infância, é reflexo daquilo que eu convivo. Por isso que eu não julgo. Ah, mas fulano né, o jovem, olha lá, tá, igual a gente vê no jornal, um jovem adolescente tá lá matando, tá lá roubando. Mas o que ele aprendeu em casa? Por que eu tô jogando? O que ele aprendeu em casa? Eu preciso ver o que ele aprendeu na infância, que meio que ele cresceu. Eu preciso saber como que ele foi no círculo, o que ele ouvia, e que ele sentia. Nós, como criança e adultos, nós queremos ter pertencimento, amor, fazer parte, né? Tem até o livro, né, que na ciência que explica. Quando a criança ela chega na casa dela e a casa funciona sem ela, ela não tem ninguém, não tem amor, não tem carinho, não tem conexão, não tem missão, ela vai encontrar lá fora. Aí às vezes ela encontra um lá fora, que às vezes, né, uma pessoa que também já foi uma pessoa já desajustada, e essa pessoa vem, irmão, vem cá, você é meu irmão, você é meu amigo. E aí essa pessoa ganha o filho. E também não é falando assim que é regra, não, porque a gente também sabe que tem um livre-arbítrio. A gente vê muitos pais que criam bem seus filhos, mas muitas das vezes criam com regras, por isso que eu falo, criam com muitas regras, com limites, são muito rígidos, são muito bravos, cobram demais, são muito críticos, e aí nessa adolescência também, essa criança ela vai desenvolver lá algum transtorno, algum vício emocional, ou até, né, que nós vemos aí. E por que, Elaine? Porque também é comprovado cientificamente, tudo vem de pai e mãe. Quando eu tenho compulsão, toda compulsão é mágoas com a minha mãe, né? E aí a gente sabe que tem a parte de trabalho, a parte financeira, toda a área que eu não fluo financeiramente é porque eu tenho questões com o meu pai. Traduzindo, o que eu tenho que fazer? Primeiro de tudo, eu perdoo meu pai e minha mãe pelo que eles foram, e a partir de hoje eu tomo a responsabilidade da minha vida. Eu pego aquela minha criança da infância, falo, olha, tá tudo bem, você não recebeu amor, você não recebeu palavras de carinho, e muitas das vezes você vai precisar de um profissional. Você não recebeu amor, você não recebeu palavras de carinho, mas agora eu estou aqui, eu sou adulta. Então agora eu vou cuidar de você, eu vou te dar amor, vou te dar palavras de carinho. Vou te levar para passear, vou te comprar sorvete, vou te dar uma roupa gostada. Às vezes a criança é aquilo que eu falei, cresce. Ai, mãe, eu quando eu falo pro meu filho, eu tento conversar. Falo, filho, olha, vamos ver o que a gente pode fazer. É que tem formas, tá? Tem técnicas através da terapia. Eu sei que tem formas, tem jeito, mas com um jeitinho a gente consegue. Mas assim, você falar pra uma criança, você tá pensando o quê, menino? Não tem dinheiro pra isso não. E não sei o quê. Né? Você tá já criando uma crença nos seus filhos, né? Então aí a gente cresce com crenças. Eu tô tentando falar mais branda aqui, né, gente? Pra não agredir ninguém, não. Porque é duro mesmo falar essas coisas. Eu, como mãe, então eu preciso falar com um jeitinho. Mas realmente a mãe que pega e fala isso, né? Uma criança, ele já vai entender que ele não pode pedir nada, que não pode querer nada. Mas tem jeito certo, né? Às vezes meu filho vem falar comigo, eu tô ocupado, eu tô trabalhando, eu falo, filho, espera um pouquinho, só um pouquinho, já eu falo com você. Ou se eu tô aqui, ou não é coisa tão importante, eu pauso, né? Hoje em dia a gente tem essa tecnologia, trabalhar online, trabalhar às vezes em casa, pauso, oi filho, fala. Às vezes não é nada, às vezes ele quer falar da lua, mas é importante para ele. Gente, a lua é importante para ele, o brinquedo é importante para ele. E ele precisa entender que eu me importo com ele, com as coisas dele. E eu paro e ouço. E depois eu volto, ou quando eu falo, filho, espera só um pouquinho. E aí, quando eu falo esse espera só um pouquinho, eu fiz uma promessa com ele. E aí eu acabo de fazer o que tem que fazer, eu vou lá. Helena, você vai, eu vou. Eu vou lá, eu falo, oi filho, pode falar, agora você pode falar. E às vezes, gente, é verdade, eu tô cansada, às vezes eu fico assim. Mas só das vezes eu falo assim, nossa filho, nossa que legal, me conta mais. Né, que eu costumo dizer também, quando às vezes ele chega da escola, eu falo, e aí, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu lá para me ensinar? O que você tem para me ensinar hoje? O que você vai me ensinar hoje? E tem coisas que ele chega aqui mesmo que realmente não sei. Eu falo, nossa filho, eu não sei isso não. Na minha época não tinha isso não, eu não lembro. Então, quer dizer, você participa da vida da criança. E ele chega, ele tem as coisas para fazer.
Ele chega, ele tem a cama para arrumar, o quarto para arrumar, os brinquedos para arrumar. Então ele tem missão. Ele chega, ele se sente pertencente. Eu falo para ele, essa casa é sua também. Os bichinhos é seu também, então tem que cuidar. Então ele chega, ele sabe que ele tem a tarefa da escola para fazer. Ele sabe que ele tem a água do cachorrinho para trocar. Ele sabe que a casa precisa funcionar com ele, porque se é uma criança que ele chega e às vezes a gente como mãe fala, não precisa fazer, não faz isso, tudo tem sua hora, é claro, você não vai pôr uma criança para cozinhar, para lavar, não, mas o que eles podem fazer, porque a condição, ele fez agora com 10 anos, com 6, 7 anos, já pode pôr o sapatinho no lugar, já pode guardar o brinquedo na caixa. Com 10 anos já pode tirar o prato, pôr na pia, já pode arrumar a cama, já pode trocar a água do cachorrinho, já pode tirar o cocô do cachorrinho. Então, quer dizer, muitas coisas eles já podem fazer. Porque se eles podem ficar na tela do celular e outra, televisão, né? Que é o mais importante, o que eles estão assistindo, quem está influenciando os nossos filhos, se não for eu como mãe, você como pai, quem influencia esse filho? Se não for eu com o meu exemplo, se não for eu da minha forma, porque se eu falo pro meu filho, vai pôr chinelo, e eu ando descalço, primeiro ele vai olhar pro meu pé, por que você está descalço? Então eu primeiro vou lá, ponho um chinelo, e aí depois eu venho e falo pra ele, vai pôr chinelo, porque ele vai olhar pra mim e falar, tá. Então, quer dizer, a gente precisa dar primeiro exemplo, né? Vai estender muito aqui, eu não sei se meu vídeo vai ficar muito comprido, e às vezes eu sei que a pessoa não tem muita paciência pra ver. Então, talvez eu vou pra parte 2, que eu faça uma parte 2, só pra concluir mais sobre, mas eu acho que é mais isso, pra falar pros pais. Pais, vamos olhar nossos filhos. Às vezes não é os pais, é os avós que estão cuidando. Às vezes não é os avós, às vezes é os tios, parentes, amigos. Mas essa criança, ela precisa de você. E você precisa de você. Então, se é você, como eu disse, se é você, se essa criança ela tá pegando questões emocionais sua, como pai, como chefe de família, né? A gente sabe, hoje em dia, a obesidade mesmo, a gente vê aí as crianças ansiosas com obesidade, elas estão com medo. É porque o mundo tá perigoso. Elas são criadas ouvindo noticiário, ouvindo coisas que é perigoso. A gente mostra para elas só o lado feio das coisas. Então elas criam o quê? Uma capa de proteção. A obesidade nada mais é que ela é uma proteção. O mundo é perigoso, eu tô com medo, então ela precisa, aquela gordura é uma proteção para ela. Isso é comprovado, é ciência, é comprovado. Ou quando não, a gente vê ansiedade por quê? Porque eu tô olhando pro outro, eu tô cuidando da vida do outro, vendo o que tá acontecendo, o mundo tá terrível, e isso é nos incutir do pânico, a mídia, as redes sociais, e o pânico. Gente, pra saúde mental de todos, saiam disso, tirem suas crianças disso, vamos ver o que as suas crianças estão assistindo. O que tá vendo? Deixa eu ver que desenho que eles, o que ele tá ensinando? Ai, puxa, que legal, ele tá ensinando que não pode bater, que não pode brigar, que não pode agredir. Ai, que legal. Às vezes, quando meu filho tá vendo alguma coisa, eu vou lá e falo, o que é isso? Isso é certo? Essa brincadeira aí que ele fez aí, você acha isso legal? Não. Eu falei, então por que você tá assistindo isso? Porque, hora ou outra, nós somos programa. Nós somos como um computador. Hora ou outra, aquilo que você se alimenta, Jesus já dizia na palavra, daquilo que o homem se alimenta, como